Retornando agora ao tempo comum, celebrando hoje o 10º domingo do tempo comum, a liturgia nos convida hoje a meditar sobre o encontro de Deus com a sua criatura. Tanto a primeira leitura, profeta Oséias, como o Evangelho nos apresentam o encontro de Deus conosco. Oséias fala que Deus virá. Agora não consideramos aquela vinda final de Jesus como juiz, mas Deus que vem sempre ao nosso encontro, todos os dias. E por isso o profeta fala, a sua vinda é como a aurora. O que é a aurora? É o dia que está nascendo. Nós temos a certeza de que depois da noite virá um novo dia. Assim também, Deus sempre virá ao nosso encontro. Ele sempre virá. E depois o profeta diz que Deus vem como as primeiras chuvas e como as chuvas tardias. O que fazem as primeiras chuvas? Encontram uma terra seca, uma terra árida, necessitada da chuva. É assim que Deus vem ao nosso encontro, não é? O nosso coração muitas vezes é essa terra seca, sedenta de Deus. E o profeta nos garante, Deus virá, Deus vem ao seu encontro saciar a sua sede. E o que fazem as chuvas tardias? Quando a gente pensa que não vai chover mais, cai mais uma chuva. Assim faz Deus. Quando parece que não tem jeito, quando parece que ninguém mais vai nos socorrer, Deus derrama sobre nós a sua graça. Ele vem sempre ao nosso encontro. Essa é a primeira mensagem desse domingo. Que nós abramos o nosso coração. E o profeta começa dizendo, é preciso conhecer o Senhor para poder segui-lo. É preciso conhecer, que nós, queridos irmãos e irmãs, saibamos reconhecer as visitas que Deus faz a cada um de nós, porque Ele vem como a aurora depois da noite, Ele vem como as primeiras chuvas depois da seca, Ele vem como as chuvas tardias, quando achamos que já não tem mais jeito. E isso fica muito bem expresso no Evangelho da missa de hoje. O Evangelho de hoje, podemos dizer que, ao mesmo tempo, sim, fala de Jesus, mas é também uma autobiografia, é um próprio testemunho, é o próprio São Mateus contando a sua história, deixando registrado no seu Evangelho a experiência do seu encontro com Jesus. E nós podemos olhar aqui por dois ângulos, Jesus que vai a Mateus e a resposta de Mateus, né? Parece que Jesus surge do nada, no telônio ou na coletoria de impostos. Mateus não tinha uma profissão da qual ele poderia se orgulhar. E por isso, um detalhe interessante, o que é a amizade, o que é o respeito. Os outros evangelistas, São Lucas e São Marcos, ao narrarem a vocação de São Mateus, não colocam o nome Mateus, porque essa profissão era vergonhosa. Usam o segundo nome de Mateus, Levi, como que oculta um pouquinho a pessoa de Mateus, porque a sua profissão não era muito louvável. Sabemos bem que os publicanos, os cobradores de impostos, muitas vezes eram injustos, eram ladrões, eram exploradores. Essa era a profissão de Mateus. E nessa sua profissão, ali no seu telônio, de repente quem é que surge? Quem é que aparece? Jesus. E chega ali e simplesmente lhe faz um convite. Jesus muitas vezes não era de muitas palavras, e hoje o que ele faz, ele dirige a São Mateus uma única palavra, mas é um imperativo, segue-me, sem mais explicações, segue-me, como ele disse também para Pedro, para João, para os apóstolos e para tantas pessoas, segue-me. E o que acontece? Mateus segue. Existe uma pintura muito famosa, de um pintor chamado Caravaggio, muito conhecido pelo seu jogo de sombras e luzes, e ele retrata essa cena de São Mateus sentado, olhando para Jesus assim, assustado e apontando assim, mas eu, bem que pensando, será que não é outro que está aqui, mas é a mim que o Senhor está chamando? E ao mesmo tempo, o dedo de Jesus está apontando para Mateus, e o dedo de Pedro também, porque Cristo chama através da igreja. Pedro também está no chamado de Mateus, e atrás de Jesus, numa janela, esse pintor gosta de trabalhar com as sombras, ele faz, espelha ali na janela uma cruz.
Jesus está chamando Mateus para o caminho da cruz. Segue-me. Que significa segue-me. Olha para mim como modelo. Vem pelo caminho que eu trilho. É a isso que eu te chamo. Queridos irmãos e irmãs, imaginemos se nós estivéssemos no nosso trabalho, na nossa rotina, na nossa casa, e de repente chega alguém na nossa porta e fala assim: vem comigo. Será que nós teríamos coragem de ir atrás de um desconhecido? Deixar a nossa profissão e ir atrás dessa pessoa? Não, não iríamos. Certamente não iríamos. E como explicar então que um homem que tinha uma profissão, portanto era uma pessoa capaz, estava ali no seu trabalho, como que uma pessoa deixa o seu próprio trabalho? Como é que Pedro deixou as suas redes, João deixou os seus pais? Como explicar que eles tenham feito isso? Como explicar que os seminaristas deixaram seus planos e seguiram essa voz? Nós não seguiríamos um estranho. A única explicação que eu vejo é que na palavra de Jesus está toda a força da palavra de Deus. Não é um simples homem que faz um simples convite: segue-me. Não, é aquele mesmo que disse: faça-se a luz. É aquele mesmo que falou para Lázaro: vem para fora. É a mesma força que tem essa palavra, e é isso que move Mateus: segue-me. E ele mesmo disse: Mateus se levantou e o seguiu. A força do chamado de Deus. Temos hoje aqui o Movimento Serra, que reza pelas vocações. Precisamos sim rezar para que Jesus continue chamando, e Ele sempre vai chamar, mas rezar para que Jesus encontre corações, como o de Mateus, de Pedro, de João, corações capazes de responder a esse chamado. Mas a gente também poderia pensar assim: como é que Jesus foi chamar um discípulo seu, onde numa profissão errada? Como é que Jesus foi chamar para segui-lo alguém que tinha uma vida que não era louvável? Quando o Evangelho e o próprio Mateus fala que eram pecadores mesmo. Não é uma forma de falar, eram pessoas de uma vida errada, eram pecadores. Se Jesus fosse seguir Mateus, nós poderíamos estranhar sim, mas que Mateus siga Jesus, nós só podemos nos admirar. E é isso que Jesus faz. Jesus não vem para seguir os pecadores. Jesus vem para convidar os pecadores a seguir a Ele. Ele é o caminho. Segue-me, vive como eu vivo, segue o caminho que eu vou te indicar. E é isso que Jesus faz. Ele apresenta a Mateus uma nova vida. E por isso que não importa o passado, não importa o que era Mateus, não importa o que ele tinha feito, se agora Jesus o chama para uma nova vida. O que conta é que nós sejamos novas criaturas. Deus vem, como a chuva na terra seca, como as chuvas tardias, como o dia que amanhece. Deus vem, não importa o que nós já fizemos, Ele vem. E Ele vem por quê? Jesus explica. Depois dessa vocação, Mateus, na sua alegria de agora seguir a Jesus, e para mostrar o seu amor a Jesus, ele faz uma festa na sua casa. E quando a gente faz uma festa, né, normalmente a gente convida nossos amigos, nossos conhecidos. Jesus até fala para a gente não fazer muito isso, né? Mas agora não é o caso de fazer a reflexão para esse lado. Mateus convidou as pessoas do seu convívio. E quem eram os amigos de Mateus? As pessoas como ele, os outros cobradores de impostos, os outros pecadores. A casa ficou cheia de pecadores. E no meio deles, Jesus. Mas sempre há aquelas pessoas que são melhores do que as outras. Sempre há aquelas pessoas que são capazes de olhar para os outros de cima e de julgar. Só porque muitas vezes o seu pecado é diferente do outro, acha que pode julgar. E essas pessoas dizem para os discípulos de Jesus: como é possível que esse mestrezinho de vocês se sente com esse tipo de gente? Ele não pode vir de Deus. Não é possível que alguém que vem de Deus se coloque com essas pessoas estão longe de Deus, são pecadores, e era verdade, eram pecadores, estavam longe de Deus, mas não estão mais, porque Deus está no meio deles. Jesus escuta, fala pouco, mas fala acertado, e fala para eles: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os que estão doentes.
Jesus estava dizendo para eles: vocês que acham que são tão bons, que têm saúdes, eu não vim para vocês, eu vim para os doentes. Queridos irmãos e irmãs, é assim que Jesus se coloca no meio dos pecadores. Jesus não se coloca no meio dos pecadores, desculpa a expressão, dando tapinha no ombro e dizendo: é isso mesmo, não tem como mudar não, somos pecadores mesmo, a carne é fraca, não tem jeito. Não, Ele vem como médico, Ele vem trazer a esperança, Ele vem trazer uma nova oportunidade. Ele está ali como o médico que está num pronto socorro, atendendo às emergências. Como dizia o Papa Francisco, a igreja é um hospital de campanha, um hospital para atender às emergências. A humanidade está ferida, a humanidade precisa desse pronto socorro. É assim que Jesus está ali. Jesus, com uma palavra muito delicada, diz para todos eles: vocês são doentes, vocês estão doentes, mas não percam a esperança, eu sou o médico. É isso que ele fala. E depois fala mais: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, aqueles que estavam ali. Jesus diz a verdade, mas Ele diz a verdade com esperança, Ele diz a verdade com amor, e é assim que Ele fala também para nós. Queridos irmãos e irmãs, Jesus veio para nós. Por quê? Porque nós somos doentes, nós somos pecadores. Ninguém precisa nos convencer disso, basta que olhemos para dentro de nós mesmos e sabemos a luta que muitas vezes aqui dentro nós travamos, nossas próprias fraquezas, nossas lutas internas, os desafios da nossa vida, os desafios diante daquilo que Jesus pede de nós. E muitas vezes eu vejo: isso é tão bonito, mas eu não consigo, eu me proponho e eu termino falhando. Jesus fala para nós: eu vim como médico, você está doente. E aí vem a segunda leitura. Abraão acreditou, diz a palavra de Deus, contra toda humana esperança. Um homem de quase 100 anos recebe de Deus a promessa de que ia ser pai. E a esposa, também idosa, além de tudo era estéril. Abraão tinha de tudo para duvidar. Abraão tinha de tudo para dizer: a chuva não vem mais, já passou o tempo da chuva. Ele tinha de tudo para duvidar, mas ele acreditou. E Deus lhe dá um filho, e desse filho vem uma descendência, e nessa descendência vem Cristo, e em Cristo todos nós somos abençoados. E por que aconteceu tudo isso? Porque um homem acreditou. Então, diante das nossas fraquezas, diante das nossas doenças, das nossas feridas, acreditemos. Mas as minhas feridas são muito grandes, os meus erros foram muito grandes. Acredite contra toda a esperança. Coloque em Jesus a sua confiança, não em você. Mateus agiu na confiança do que Jesus lhe pedia. E é interessante frisar também, Jesus chama um homem que tinha ali seus bens, um homem rico, mas não foi isso que Jesus buscou. Jesus buscou a pessoa. É isso que interessa a Jesus, cada um de nós, a nossa pessoa. Na hora que estava sendo cantado o salmo, que Deus fala: acaso comerei carne de touros? Se eu estiver com fome, por acaso eu vou lhe dizer. Eu me lembrei de um fato que acho que ilustra muito bem esse episódio. Foi o próprio senhorzinho que me contou. Um senhor de muita fé, tinha o seu sítio, e ele contava que ele não era meio que o Mateus assim, tinha seus bens, mas não tinha muita religião. E uma vez o padre passou pela propriedade dele, e ele, muito cheio do dinheiro, das coisas, para dizer assim que eu sou uma pessoa boa, virou para o padre e falou assim: eu vou dar um boi para a igreja. Era a época da festa do padroeiro. Eu vou dar um boi lá para a igreja. E o padre, daqueles padres antigos, meio severos, mas com um coração bom, falou para ele assim: Deus não quer o seu boi, meu filho, Deus quer você. E realmente aquela palavra tocou aquele senhor. Ele se tornou uma pessoa de fé. Depois, no seu próprio sítio, foi feita uma igrejinha onde o padre celebrava todo mês. Deus não queria o boi, Deus queria aquele homem. Jesus não queria os bens de Mateus, Jesus queria Mateus. Jesus não quer tanto aquilo que eu possa fazer. Ele não olha os nossos talentos, Ele olha o nosso coração. Tenhamos a fé, ao menos um pouquinho da fé de Abraão. Tenhamos a confiança de Mateus. Deixemos o que tivermos que deixar, levantemos e demos a Jesus com confiança o nosso sim. O resto Ele vai fazer em nossa vida. Amém.